boa noite a todos os aqui presentes, encarnados, nossos irmãos também desencarnados, sejam todos muito bem-vindos. E também damos as boas-vindas aos irmãos que nos assistem agora pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Então, inicialmente, nós fazemos o nosso lembrete, de praxe na questão dos nossos celulares. A gente dá uma olhadinha para ver se está no silencioso ou no modo avião, ou quem quiser também pode desligar, porque o silêncio também é uma prece. Lembrando que temos as nossas vendas de livros ali fora, que além de alimentar o nosso espírito, também ajuda com a manutenção desta casa. E recebemos também doações voluntárias para a sustentabilidade da casa, das nossas atividades, assim como também é possível se tornar um sócio contribuinte efetivo. Mais informações na recepção. As atividades de exposição: temos a evangeliterapia todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas, como está ocorrendo agora. As nossas palestras públicas, elas são aos sábados, todos os sábados, a partir das 18h30. E estamos recebendo sugestões e indicações para os temas abordados em nossas palestras. Algo que você gostaria de saber mais sobre a doutrina espírita, qualquer sugestão de tema, procurar a recepção e será anotado. As pessoas que estão em tratamento de passe, lembrar de passar na recepção para confirmar a continuidade do tratamento. E o nosso atendimento fraterno acontece todos os sábados, a partir das 18h30, com o agendamento na recepção. E a nossa palestra pública, na verdade, a nossa evangeliterapia de hoje, será com o tema O Cristianismo Redivivo, com a nossa irmã Tamires. Estava até brincando com ela ali, que ela está hoje vestida de irmã Clara, bem franciscana, muito bem. Vamos fazer agora a leitura do livro Minutos de Sabedoria, do livro de Carlos Torres Pastorila. Temos o item 91, que nos diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, manifeste constantemente a todas as criaturas que são a manifestação da divindade em redor de você. Deus revela-se ao homem através do próprio homem. O melhor meio de amar a Deus é saber amar o próximo, revelando-lhes as faltas, compreendendo seus problemas e ajudando em todas as circunstâncias. Então, com essas palavras de Carlos Torres Pastorino, nos exortando a fazer o bem, fechemos nossos olhos, quem assim desejar, para que possamos fazer a nossa prece inicial, rogando ao alto, ao Cristo Jesus, através da equipe espiritual desta casa, que abençoe a todos nós que aqui estamos, para ouvir as palavras do Cristo, que com certeza é direcionar a cada um de nós para o momento atual, o qual estamos passando, que possamos estar atentos e acolher essa semente que será plantada em nossos corações, e que assim possamos frutificar através do trabalho do bem com os nossos irmãos. Mestre Jesus, irmão amado, te pedimos ainda que abençoe nossa irmã Tamires, para que ela possa ser um instrumento em vossas mãos, trazendo a tua palavra para todos nós. Permanece conosco, Cristo Jesus, irmã Sheila querida, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Marcos. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Gente, já estou saindo novamente, voltando para a faculdade, será a minha última semana de férias aqui na quarta-feira, que é o dia que eu amo vir quarta-feira. E será meu último dia e a gente está fechando aqui as férias com esse momento de evangelho. A gente aproveita para fazer o evangelho no tempo que a gente tem férias. E quando começa a faculdade, a gente precisa se dedicar ao curso. E hoje, a temática que nós trouxemos foi a cristianismo redivivo, para que a gente compreenda mais o que é a doutrina espírita. Muitas vezes nós frequentamos o centro espírita e a gente não entende o
doutrina espírita, como surgiu, por que ela existe, por que ela é tão importante para o nosso coração. Quando nós pensamos na palavra cristianismo redivivo, o redivivo significa trazer a vida. Então, tem-se que algo estava morto ou prestes a morrer, e que agora nós estamos trazendo a vida. Por que o Emmanuel, quando ele vai falar sobre o cristianismo ou sobre a doutrina espírita, ele traz essa terminologia, né, de cristianismo redivivo? Por que ele está apresentando para todos nós que ele está trazendo o cristianismo de volta à vida? Aí a gente precisa retomar lá para a época de Jesus. Quando Jesus ele andou no mundo, fazendo as suas pregações, trazendo para os nossos corações a boa nova, nós vamos entender que foi todo aquele processo retratado, né, no Novo Testamento, que é nos evangelhos, os evangelistas, João, Mateus, Marcos. Então nós temos ali, de fato, o que Jesus trouxe como o cristianismo. E a gente vai observar que ali tem o quê? A essência do amor, da fraternidade e das virtudes que ele vai nos orientando a semear e a cultivar. Então, logo nós vamos observar o seguinte, que no momento em que o cristianismo ele é construído, a essência dele é divina e as bases dele são o amor. Tanto que assim que acontece, né, o processo de crucificação do Cristo, em que os apóstolos se veem com a necessidade de agora dar seguimento à pregação do Evangelho, o que eles fazem? Eles se organizam uma casa chamada Casa do Caminho, especialmente liderado por Pedro e Tiago, organizando ali naquele momento um apoio a todos os necessitados. E aí essa Casa do Caminho agora se torna um local onde os necessitados daquela religião vão buscar abrigo. Quem são esses necessitados? Pessoas com deficiências físicas, com a lepra, que era algo muito constante naquela época, que eram acolhidos na Casa do Caminho, pessoas com necessidades materiais. Então eles fazem todo esse trabalho de assistência social naquela época, né, mas também espiritual, porque além de tudo isso eles alimentam aquelas pessoas com o Evangelho, com a vivência prática do amor. E aí nós temos na obra Emmanuel, que é uma das obras que vai embasar essa nossa conversa hoje, o benfeitor Emmanuel, ele escreveu uma obra intitulada Emmanuel, e é uma obra belíssima, e é uma obra que vai retratar muito da história do cristianismo. Logo no início dessa obra, ele traz uma frase que ela, a primeira vez que eu li foi na pandemia, mas ela ficou martelando na minha cabeça por dia, porque ele diz assim, ó, que Jesus foi a manifestação do amor de Deus. Tanto que a gente não tem na história nenhum outro personagem, nenhum outro que amou tanto quanto Cristo. Ele foi a personificação do amor de Deus. Quando nós começamos a pensar no quanto Deus nos ama, a gente se reporta à figura mais próxima que nós temos na história, que é Jesus. E a gente vai ver que é um amor muito genuíno, muito verdadeiro, e que é um amor que ele independe, não é meritocrático, né? Ele independe daquilo que ele recebe. Ele ama porque ele ama. Você sendo errado, você sendo bom, você sendo injusto, ele ama. Então ele vai ser a personificação desse amor de Deus, a manifestação desse amor de Deus. E ele vai ser a personificação da bondade infinita de Deus. Além de ser a manifestação do amor, ainda é a personificação da bondade. E isso daqui, ele leva no coração daqueles apóstolos, ensinando dia após dia, porque quando nós pegamos o Evangelho para estudar de forma verdadeira, nós vamos observar Jesus construindo pedra sobre pedra o coração daqueles apóstolos. Porque ele gostaria, né, como ele disse até mesmo a Pedro, que as bases da igreja, no sentido assim, as bases do Evangelho sejam a rocha e não a areia, para que não se desmanchasse. Então ele vai construindo pedra a pedra, mostrando para aqueles apóstolos que a vivência do amor é o ponto primordial do que viria a ser, né, o cristianismo. Então, o que a doutrina espírita hoje busca? Reviver esse primeiro projeto de Jesus. O primeiro projeto de Jesus não era apresentar o amor e a bondade infinita de Deus das mais diversas
virtudes. Então, é isso que a doutrina espírita hoje busca. Quando nós observamos esse cristianismo primitivo, não existia dogmas. Tudo isso foi construído depois, com o erguimento das religiões. Então, tudo isso veio depois, mas a essência do cristianismo é essa: é o amor, é a fraternidade e a bondade. E aí nós temos agora uma contextualização geral, porque a doutrina espírita chega como sendo o consolador prometido por Jesus. Jesus, ele sabia que em algum momento, pela nossa imperfeição moral, nós iríamos começar a deturpar o Evangelho. O que significa isso? Nós iríamos começar a pegar toda aquela parte de vivência do Cristo e usar ao favor, não apenas nosso, mas do nosso poder. E aí eu vou usar agora todo esse conhecimento aqui para dominar. Então Jesus, ele sabia que a gente em algum momento ia deturpar o Evangelho, ia começar a usar o Evangelho como uma forma de dominação. Tanto que nós vamos ver a Inquisição, que foi um momento em que o nome do Cristo, de Deus, de Jesus, era utilizado para promover atrocidades. E aí nós temos uma história marcada por toda a Idade Média, pelo processo da Inquisição, e a gente vai vendo o quê? Muito do mal perdurando, afrontando as faces da Terra. E aí no século XIX nós vamos ter uma culminância disso, um reflexo disso, no momento que a gente observa uma sociedade do século XIX extremamente materialista, que tinham a razão como sendo a base de tudo. E eles começam no século XIX a ter a aversão ao religioso, ao clero, tanto que a queda da igreja se dá no século XIX. Porque a gente tem ali, além de todo o contexto histórico, espiritualmente falando, nós temos ali esses espíritos que ainda estavam tendo esse reflexo naquele período da Idade Média, da Inquisição, se manifestando, reencarnando e promovendo todo esse abalo. E é nesse período que surge a doutrina espírita como sendo esse novo consolador, uma transformação para toda a Terra e para toda a humanidade. Porque a doutrina espírita, ela chega nesse momento, primeiro, face a face com a razão, que é o primeiro ponto da doutrina espírita. A nossa fé, enquanto espíritas, é uma fé raciocinada, que ela enfrenta a razão face a face. Isso quer dizer que, quando o Kardec escreve o livro da Gênesis, ele até fez esse comentário: se em algum momento a ciência ela provar que está certa, que meus escritos estão errados, fique com a ciência. Ele quis dizer, fique com a verdade. Jesus, ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a doutrina espírita, ela prima pela verdade. E a partir do momento que algo é posto como verdade, mas quando isso é de fato verdadeiro, não só hipóteses, nós ficamos com isso. Então ele surge nesse momento e a gente percebe que foi o momento ideal para que esse pensamento começasse a repercutir. E a gente percebe que isso vai causar um abalo na Europa, que era o centro de todos essas revoluções. E a partir disso vai se disseminando por toda a Terra. Então nós temos ainda no livro Emmanuel o seguinte comentário: não será surpresa para ninguém se os padres católicos, isso Emmanuel falando, exumarem amanhã das cinzas da Idade Média para os dias que correm, o célebre livro das taxas revela as suas fundas saudades do Santo Ofício, para algemar o pensamento dos homens. Então aqui o Emmanuel ele vai direcionar para todos nós que aquelas religiões mais tradicionais, especialmente da Idade Média, poderia acontecer que no futuro houvesse a reencarnação dessas mesmas pessoas, novamente se utilizando do Evangelho para mais uma vez continuar fazendo essa espécie de aprisionamento. Eu pergunto para vocês: existe ou não existe hoje, não vou dizer religiões, mas grupamentos religiosos, vamos colocar aqui no contexto menor, igrejas que se utilizam da palavra para pegar recursos financeiros dos outros, fazer uma alienação mental daquela sociedade, prometendo coisas que não podem cumprir, porque na doutrina espírita a gente orienta o tratamento espiritual, mas a gente não, de
forma alguma que a gente vai prometer a cura, porque nós não temos essa capacidade de curar. Em especial porque a cura ela depende de quem recebe. Na época que o estudo do magnetismo ele começou a ser realizado, e hoje nós temos o passe, que é um passe magnético que tem comprovação científica nos dias atuais da sua eficácia, mas na época que ele começou a ser estudado por um médico cientista chamado Mesmer, isso não foi levado à frente porque tinha pessoas que recebiam um passe e se sentiam bem, e tinha outras que recebiam um passe e não tinham efeito. E hoje nós sabemos que o efeito terapêutico do passe ele depende de quem recebe, porque aquele medicamento ele entra no meu organismo, mas o meu organismo ele está apto a colher daquele medicamento toda a potencialidade, porque se não estiver, não vai servir de nada. Então nós temos aqui justamente esse pensamento de que nós não estamos aqui prometendo uma cura. Às vezes a gente chega e começa a realizar um trabalho aqui no Centro Espírita e a gente pensa assim, pronto, todos os meus problemas acabaram. Então não. Se eu estou construindo uma base firme de fé, de amor, de solidariedade, é natural que os testes sejam maiores. Sim. Eu não estou tendo mais capacidade de lidar com a dificuldade? Então Deus ele vai colocar os testes mais difíceis, porque não é um mundo de provas e expiações. Eu estou provando, eu estou espiando. E se eu estou fortalecendo para isso, Jesus ele não vai me poupar, porque ele sabe que eu aguento. Então, no momento que a gente assume um trabalho social, um trabalho espiritual, que a gente começa a se encaminhar para o bem, a gente vai ver que as coisas dificultam. Recentemente, uma amiga chegou para mim e disse assim, você acredita que tiveram a audácia de me dizer que depois eu comecei a frequentar o Centro Espírita, aconteceu tudo de ruim na minha vida? Aí eu, minha amiga, imagina se você não estivesse frequentando. Tudo isso acontecendo sem você estar com uma fé fortalecida, um grupo que te acolhe, que te apoia, que te direciona, que te ajuda. E o grupo que eu digo é no sentido mesmo de família. Imagina. Então o que nós temos aqui é uma clareza e a realidade. A gente não pode prometer nada, vocês que estão aqui. Não dá para prometer. Cada caminho é individual. O que a gente promete é levar o Evangelho do Cristo, da nossa forma ainda imperfeita, aos corações daqueles que buscam. Pregar o Evangelho, é o que a gente pode fazer. Uma vez eu assisti uma palestra que eu achei muito interessante, porque às vezes a gente faz uma fala dessa e a gente sai se perguntando, será que a palestra foi boa? Será que surtiu algum efeito? E aí o André Siqueira, né, que ele é um palestrante, filósofo, espírita, ele diz assim, olha, a gente joga semente. O campo que ela cai, a gente não sabe. Às vezes a gente faz uma palestra com uma linguagem super simples, sem grandes citações, mas aqueles solos, daqueles corações da palestra estavam tão aptos a receber a semente que ela vai frutificar. Agora o nosso trabalho é de semeador, é jogar a semente. O resto que faz é a terra, né, que são vocês e o Cristo. É vocês dois que vão regando e cuidando dessa semente para que ela frutifique. Então é isso que nós trazemos. E o que ele quer apresentar aqui, o Autor Emmanuel, é já mostrando para a gente que iria chegar um momento, mesmo nesse que a gente está vivendo hoje, modernidade, com tanto conhecimento que a gente tem a nosso favor, de alienação mental por conta de religião, de cegueira por conta de religião, de destruição por conta de religião. E a gente vai ver em alguns ambientes que ainda hoje existe guerra por conta da religião. Então é algo que ainda existe no nosso planeta Terra. E nós que somos espíritas, o nosso trabalho é vibrar para ajudar na psicosfera do nosso planeta Terra para que isso se restabeleça. Tanto que a Cacilda ela comentou da última vez que ela veio aqui no sábado, que esse trabalho que a gente faz é no lar. Porque às vezes a gente quer resolver a guerra que está lá no Oriente tal, X ou Y, e no nosso lar, a guerra que a gente tem com os nossos familiares, a gente não quer resolver. A gente quer resolver a fome na África, mas a fome que existe dentro da minha família, eu não quero resolver. E fome em todos os sentidos, fome de afeto. Não é só material. Então a gente traz esse ensinamento da doutrina espírita revivendo as bases do cristianismo.
natural que, dentro dessa perspectiva, nós comecemos a pensar, né? E a missão do Espiritismo? Qual seria ela de fato? Então, a missão da doutrina espírita, nos diz o benfeitor Emmanuel e outra obra belíssima, que é a obra Religião dos Espíritos, o seguinte, que a doutrina espírita, ela quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Não é a doutrina da perfeição, é do aperfeiçoamento moral. Tanto que quando nós vamos compreender o que seria um homem de bem, que nos diz o Evangelho, quem seria um homem de bem? É aquele que se esforça todos os dias para domar suas más tendências. Então, a missão do Espiritismo é justamente essa, é ser a doutrina do Cristo e uma doutrina de aperfeiçoamento moral. Tanto que a partir do momento que nós começamos a frequentar a doutrina espírita, a gente não consegue sair dela, se a gente quiser sair dela, né, da mesma forma. A gente pode se afastar, parar de ler o Evangelho, mas sempre vai bater na nossa mente: eu tenho que perdoar. Eu não posso carregar essa mágoa. Estou escorregando nessa casca de banana de novo. Isso fica. Por quê? Porque é uma doutrina que ela traz para o nosso coração esse desejo de ser melhor, de se transformar. E por mais que eu ainda não tenha forças, mas a partir do momento que eu começo a obter os conhecimentos do Evangelho, através da doutrina espírita, eu começo a perceber os meus erros. Tanto que antes, se você me perguntasse, talvez como é que eu estou tendo minha vida maravilhosa. E você é uma pessoa boa? Ótimo. Só uma pessoa incrível. E hoje, se você me perguntar, eu tenho muitas dúvidas e muitas ressalvas a fazer a pessoa que eu sou. E é porque hoje em dia eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu tenho uma crença religiosa. E vocês podem começar a pensar também. Antes da doutrina espírita, a gente se achava no máximo. Depois da doutrina espírita, a gente percebe que a gente, como diz a Adriana, não é flor que se cheira. Porque é a doutrina que traz para o nosso coração essa questão do aperfeiçoamento moral. E como eu falei aqui para vocês a respeito das outras religiões, é importante ressaltar um ponto muito específico e muito importante, que o Emmanuel também trata lá naquela obra Emmanuel. Tem um texto dele chamado Religião e Religiões, que é um texto belíssimo, em que ele diz uma seguinte citação, né? Que a religião, ela é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. A religião é esse sentimento. E ela existe em todos aqueles que desejam manifestar esse sentimento. As religiões são as organizações dos homens, falíveis e imperfeitos como eles próprios. Então, independente do segmento religioso que se queira seguir ou se utilizar, nós temos que entender que a religião, ela é divina. O que é imperfeito são os homens. Tanto que nós vamos ver, por exemplo, na Igreja Católica, pessoas de uma fé, José falou que é de Francisco de Assis, de Clara de Assis, sabe que eu estou de marrom hoje, e a gente reconhece a grandiosidade daqueles espíritos. A gente reconhece. E são espíritos espíritas? Não precisava da doutrina espírita para se reformar. Não precisava da doutrina espírita para crescer espiritualmente. E nós temos exemplos também nas religiões protestantes, religiões de matrizes africanas, todas elas nós temos pessoas que cultivam esse sentimento, que se tornam verdadeiras lideranças religiosas e que realizam um belíssimo trabalho. Agora, o alerta que nós fazemos é para que a nossa fé não seja cega. Esse é o alerta que nós fazemos, para que a gente comece a refletir sobre aquilo que nós estamos vivenciando. E aí, ainda refletindo a respeito dessa missão do Espiritismo, nós vamos compreender que nesse nosso mundo moderno, o Emmanuel vai fazer também um comentário na obra Pela Revivescência do Cristianismo, dizendo o seguinte: o nosso propósito na atualidade é cooperar convosco pela obtenção da paz. Não tem aquele bem-aventurados, aqueles que são pacificadores? Quando a gente pensa nessa pacificação, o pacífico é aquele que já conseguiu obter a paz dentro. Eu estou em paz. E eu estou em paz não significa que eu estou livre de tribulações na minha vida. Mas eu sei lidar minimamente com os conflitos e tribulações para que eu não entre em desequilíbrio, em revolta. Então, eu sou pacífico, eu estou em paz. O pacificador é aquele que já sai da condição de eu estou em paz e eu serei agente da paz. Porque eu já aprendi a cultivar esse sentimento dentro de mim. Então, no momento em que existe
ele silencia. Não quero me envolver porque eu estou em paz. O pacificador, ele media o conflito para que haja paz naquele ambiente. Então, quando o nosso querido irmão ele cita isso, que o propósito dos benfeitores espirituais na atualidade, utilizando-se da doutrina espírita, é a obtenção da paz, significa dizer que eles estão direcionando as nossos corações, as energias, as circunstâncias e tudo aquilo que é necessário para que a gente se torne pacífico, para um dia a gente ser pacificador. O nosso objetivo não é habitar o famoso mundo de regeneração? Não dá para habitar um mundo de regeneração tribulado, como nós estamos hoje. Nosso objetivo é chegar nesse mundo de regeneração pelo menos um pouco pacífico. Então eles estão direcionando isso para os nossos corações, se utilizando da doutrina espírita. Nós temos um estudo na doutrina espírita muito bonito, que a gente ainda não conseguiu implantar no nosso centro espírita, mas é um grande sonho dele. No dia que a gente implantar, vocês vão saber que eu vou estar saltitando de felicidade, que é o estudo do Evangelho Redivivo. A gente já percebeu que Redivivo é trazer a vida. Como seria o Evangelho Redivivo? É o estudo de versículo a versículo, vírgula a vírgula do Evangelho de Jesus. Vocês imaginam a grandiosidade que não é? A gente refletir vírgula a vírgula sobre o que Jesus falou, conhecer, compreender e viver, como diz Alcione, né? Que essa é a perspectiva. Primeiro eu conheço, depois eu trago o campo do entendimento, do sentimento e depois da vivência. Então, dentro dessa proposta do Espiritismo é justamente isso. É essa compreensão do Evangelho para que possamos ter a obtenção dessa paz. Então, o Espiritismo seria a essência dessas conquistas novas, reconduzindo os corações para o Evangelho suave do cristianismo. Tanto que nesse mesmo livro, Emmanuel, tem um texto muito bonito que fala sobre o Evangelho e o futuro, em que, dentro desse texto, o Emmanuel diz que chegará um dia que a gente vai conseguir ouvir novamente o sermão da montanha ecoando nos nossos ouvidos, do próprio Cristo, a nos dizer que a nossa conexão com o governador espiritual será tão próxima que as intuições virão de fato do alto para o nosso coração. Chegará esse dia, né, no máximo. Vai demorar. Vai demorar por conta da nossa imperfeição. Mas é como a doutrina espírita nos apresenta. O olhar de esperança para o futuro, ele faz com que todos os dias a gente tenha que ser um pouquinho melhor. Porque o quanto não seria bom conviver de novo com Cristo? Tem dias que, quando a gente para pensar, eu começo a refletir, eu fico, Senhor, que saudade que eu sinto de Ti. Que saudade que dá Jesus. Porque tem horas que só Ele sabe dizer o que eu preciso ouvir. Que talvez eu só teria forças ouvindo Ele. E aí a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo e quem é que fala com a gente? O próprio Cristo. Tenham essa atitude, num momento de muita dor, de muito sofrimento, faz uma prece, mas uma prece sincera, daquelas que conecta a gente com Deus, com Jesus. Abre o Evangelho ou qualquer outro livro de mensagem. Eu vou dizer do Espiritismo porque são livros que eu tenho na minha casa. E são os que eu testo e provo que tem me dado as mensagens que eu necessito. Às vezes eu pego aquele livro Caminho, Verdade e Vida, que é o Emmanuel trazendo um trechinho do Evangelho e uma página de comentário. Então, às vezes eu pego esses livros, faço uma pergunta, faço uma oração, peço ao Senhor Jesus de direcionamento. Na hora que eu abro, a gente lê, fecha, medita por meia hora, aí lê de novo para saber se é aquilo mesmo que eu li da primeira vez. E Jesus ele vai falando conosco nesse mundo atual dessa forma. Mas ainda assim existem muitos momentos que eu olho para o céu e digo, Senhor, que saudade que eu sinto de Ti. Então, é essa saudade, é essa sensação de necessidade do próprio Cristo, tanto que nesse livro também tem um texto que é a sede do Cristo, né? Essa sede que nós sentimos de Cristo, é o que faz a gente caminhar todos os dias tentando ser melhor e obter esse aperfeiçoamento moral que a doutrina espírita nos conduz. E aí a gente tem na obra Religião dos Espíritos, no capítulo 80, um chamado para a ação. Aí esse daqui é um apelo para os nossos corações que agora estão buscando viver, né, esse cristianismo redivivo, a doutrina espírita. Que Emmanuel diz, guarda, pois, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta. Hoje, se eu for parar para pensar,
nas bases da minha vida, nos alicerces que compõem a minha vida. E aí nisso a gente vai colocar a nossa vida profissional, a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar, a nossa vida acadêmica. E eu vou pontuando os segmentos como sendo as bases que estruturam a minha vida. Onde está não vou nem dizer a religiosidade, mas a minha espiritualidade? Onde está o cuidado com o meu espírito? Porque ele diz aqui, guarda, pois, esse compromisso com o nosso aperfeiçoamento moral, que é o compromisso com a nossa religiosidade, que também é um compromisso que mais nos aproxima de Deus, sendo a tua responsabilidade mais alta. Porque chega lá no plano espiritual, o que vamos perguntar é: o que você fez da sua vida? O que você construiu? E a bagagem que eles vão querer saber não é o meu currículo acadêmico, não é a quantidade de empresas que eu construí, não. É o que você construiu de afeto. Quais foram as virtudes que você desenvolveu? Porque dia virá que serás naturalmente convidado a prestar-lhes contas. Todos nós, como diz a parábola dos talentos, recebemos uma cota de talentos. E em especial, talentos relacionados à nossa própria alma. Chegar lá no plano espiritual, nós vamos precisar prestar conta desses talentos. Olha, eu te dei um pouquinho de paciência. Você conseguiu multiplicar a sua paciência? Eu te dei um pouquinho de fraternidade. No seu potinho tinha um pouquinho de fraternidade. Você conseguiu multiplicar essa fraternidade? Porque o servo que não conseguiu obter o resultado esperado na parábola dos talentos, o que ele fez? Ele enterrou. Eu estou enterrando a minha paciência e jogando para mais tarde? Eu estou enterrando a minha fraternidade e jogando para mais tarde? Eu estou enterrando a minha capacidade de perdoar, porque todos nós temos essa capacidade de desenvolver todas essas virtudes. Porque quando Deus ele nos criou, Ele já colocou no nosso espírito uma coisa chamada de centelha divina, que é o DNA de Deus. Então eu não posso dizer que eu não consigo. Eu consigo. Também, mas eu não vou conseguir. Não. Entenda. Se você tem pouco, você não precisa chegar no plano espiritual com 1 milhão na sua conta. A parábola dos talentos ela não diz isso. Mas dobra pelo menos o valor. Se tem um pouco, chega lá com um pouquinho a mais. Recentemente se manifestou um espírito aqui no centro espírita, aqui um dos nossos orientadores espirituais, conversando conosco no passe, e ele fez uma solicitação para a gente, que eu acho que serve para todos nós que estamos aqui. Ele pediu assim: se dediquem um tanto mais ao Cristo. Eles não disseram assim: dediquem a sua vida a Jesus, não. Só um tanto mais. Só um pouquinho a mais do que você faz hoje. E esse é o nosso objetivo. Então a gente começa a perceber, o que eu preciso, o que eu tenho de talentos agora que eu estou enterrando e que eu preciso me dedicar um tanto mais com Cristo para que eles se manifestem. E aí nós vamos ainda refletir nos nossos minutos finais sobre um texto também do Emmanuel, do capítulo 80, intitulado Doutrina Espírita. Já citei alguns trechos aqui para a gente, mas para a gente compreender mais o que é o ser espírita. O que é servir a doutrina espírita? E o Emmanuel diz assim: toda crença é respeitável, mostrando que a doutrina espírita, como ele mesmo diz, não é a religião do futuro, ela é o futuro das religiões. Porque o objetivo do Cristo é que as religiões, seja ela qual for, vivenciem o Evangelho em sua plenitude. Por isso que é o futuro. Porque eu não disse aqui para vocês que o cristianismo redivivo, que a doutrina espírita está buscando vivenciar novamente o amor, a fraternidade, a vivência das virtudes. Então esse é o objetivo não só da doutrina espírita, mas é o futuro de todas as religiões existentes na Terra. Então é por isso que ele diz que toda crença é respeitável, para que a gente não coloque também a doutrina espírita num patamar mais alto do que outras religiões. Não é o nosso objetivo. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. O que é ser fiel à doutrina espírita? É fazer o que nos orienta Jesus. Isso que é ser fiel à doutrina espírita. Tanto que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em alguns momentos vocês vão observar que os espíritos eles dão uma alfinetada em nós que nos dizemos espíritas. Porque eles dizem assim: se vos dizer espíritas, sede, pois. Isso quando ele nos orienta o perdão, quando ele nos orienta o amor. Você não está dizendo que você é espírita? Então isso que eu estou orientando a fazer, baseado no Evangelho, faça, perdoa.
que é espírita? E ser espírita não significa viver o Evangelho? E o Evangelho diz que é para perdoar? Então é por isso que ele diz para a gente não negar a fidelidade. Se a gente não consegue hoje, mas que a gente tem. Então, se nós já dizemos espíritas, que sejamos espíritas. Que façamos o que o Evangelho nos orienta. Novamente ele diz, toda religião é sublime, mostrando mais uma vez que não é a doutrina espírita que é a mais máxima. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Toda religião se baseia no fenômeno mediúnico, sejam eles chamados de milagres, manifestações ou qualquer que seja. Toda religião é santa nas intenções, no entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Quando nós estudamos a doutrina espírita, qual é a primeira coisa que a gente aprende? Que a dor é a nossa mestra. A gente faz as pazes com a dor, para que a gente não vive reclamando a Deus a dor que chega na nossa vida para nos ensinar. Ele manda um aprendiz, não tem aquela historinha, né, do barco, que o barco, Senhor, manda uma ajuda, aí chega o barco, e ali o outro fala, não, Deus vai me ajudar. Aí passa pelo barco, aí chega o segundo barco, e tudo inundando, e ele, Deus vai me ajudar. A dor é do mesmo forma. Aí ela chega na nossa vida, não, Deus vai me ajudar. Deus já está te ajudando, Ele está enviando a dor para você primeiro. Então, é só a doutrina espírita, ela traz a dor como sendo essa nossa mestra. E também soluções relacionadas ao destino. Aquilo que nos espera. Toda religião auxilia, no entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. É outra coisa que a doutrina espírita nos apresenta, que o sentimento de culpa, ele não resolve nada. Nada. A culpa está diretamente relacionada com a inércia. Porque eu me sinto culpado, aí eu me sinto inferior, aí eu sinto que eu não consigo. Ah, pois então agora eu vou me entregar. A culpa é desse jeito. Agora o arrependimento não. Com arrependimento eu falo, eu estou arrependido e eu vou tentar reparar o meu erro. Então, a partir do momento que eu entendo que eu estou arrependido, que eu quero reparar o meu erro, eu compreendo que o inferno é uma ilusão. Porque o inferno é um lugar de consciências culpadas. E se eu não estou com a culpa, eu não vou para o inferno. Eu vou para um lugar de reabilitação. E isso vai me eximar da dor, do reparo? Não. Mas são locais diferentes. Tanto que nós vamos aprender na doutrina espírita que o que algumas religiões, né, chamam de inferno são zonas também de resgate, de reajuste, onde o mal se encontra com o mal até que cansa, se arrepende e tem ali a possibilidade de ser resgatado. A gente vê isso em diversas obras, mas é para outra palestra. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Então, traz para a gente uma compreensão de mortalidade na alma que faz com que seja para o nosso coração um consolo. Toda religião apregou o bem como o preço do paraíso aos seus pretendentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. E foi na doutrina espírita que eu compreendi o termo de caridade moral, que é a doação daquilo que nós temos de mais precioso, do nosso tempo, do nosso afeto, das nossas virtudes. Quando eu estou doando a minha paciência, que alguém está tirando ela, eu estou dando para ele, sendo paciente, está tentando tirar e eu estou doando paciência, isso é caridade. Quando alguém me fere muito, eu estou doando perdão, isso é caridade. Quando alguém é ingrato, mesmo assim eu continuo doando o amor, isso é caridade moral, que é a maior das caridades. Então é a doutrina espírita que nos apresenta isso. Tanto que a gente vai aprender com Kardec que não é fora da igreja que não existe salvação, é fora da caridade, é fora desse exercício do amor. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. E aqui exorcizar é no sentido de expulsar, jogar para fora, afastar. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los. Porque no momento, por exemplo, de uma reunião mediúnica, meus irmãos, não pensem que a gente vai aqui colocar o dedo na cara dos espíritos, mandar eles sair, ir para longe, não.
Nosso objetivo no momento de reunião mediúnica, quando nós temos a oportunidade de dialogar com o espírito sofredor, que se diz obsessor, inimigo, vingativo de alguma pessoa encarnada, a gente não vai, de forma alguma, tentar partir para a agressão verbal ou para essa expulsão. O que a gente faz é a abração. Acolhe, orienta. O que a gente faz é como um atendimento fraterno. A gente conversa, a gente busca instruir. Não deu dessa vez, ele volta, a gente tenta da segunda vez. E a gente sempre orienta a quem está na condição de obsidiar o quê? A prática do Evangelho. Para que seja também alguém que abrace com a vivência do Evangelho aquele irmão que está na condição de inimigo, de obsessor. E aí continua. Como há doentes, nós abraçamos esses irmãos como doentes, porque são enfermos da alma. Neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. São filhos de Deus, são nossos irmãos, e merecem de nós o respeito, o acolhimento e direcionamento como qualquer outra pessoa que busca o centro espírita, independente dos erros que nós tenhamos cometido. Porque se a doutrina espírita fosse só para os perfeitos, nenhum de nós estaria aqui. Especialmente toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite um livre exame, com um sentimento livre de compreensões dogmáticas para que a fé contemple a razão face a face. Paulo diz, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Conhecendo a doutrina espírita, a gente sabe o que cabe e o que não cabe. E a gente faz tendo plena consciência do que se está fazendo, que é o maior agravo. Porque quando a gente erra, a gente sabe que a gente está errando. A gente constrói um discernimento que não dá para desfazer, não dá para apagar mais tarde. Então, nós temos essa liberdade de escolha, até porque a doutrina espírita, ela preza pelo livre-arbítrio, que é uma lei que todos nós temos. Se Deus nos dá um livre-arbítrio, por que a doutrina espírita o tiraria, né? Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio na justiça divina. Então, nós vamos colher aquilo que semeamos. Toda religião erguida em princípios nobres, mesmo as que vivem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave preciosa para a verdadeira interpretação do Evangelho. Então, quando nós observamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós pensamos assim, meu Deus, a Bíblia é tão grande, o Evangelho é tão pequeno. Está faltando alguma coisa aqui. É porque quando o Evangelho foi construído, o foco principal da espiritualidade amiga era o seguinte: vamos, já que ninguém se predispõe, quase ninguém se predispõe a ler aquela Bíblia imensa, vamos colocar a síntese da vivência cristã nesse livrinho menor, capaz de orientar e direcionar aqueles corações. E é como eu falei para vocês, não existiu um dia em que eu não precisei do Cristo, que eu abri o Evangelho e eu não encontrei ele lá. Não existe um dia. Nesse dia aqui eu abri o Evangelho e não encontrei Jesus. Não existe esse dia. Então o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele foi todo construído, todo pensado para que ele fosse esse nosso suporte espiritual, esse nosso direcionamento, e para que ali tivesse a verdadeira interpretação do Evangelho sem alegoria, de forma clara e exata. Tanto que a maioria de nós nunca leu a Bíblia toda, mas conhece as passagens do Evangelho, do Evangelho de Jesus, por meio do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu vou deixar o restante do texto para que vocês interessados leiam mais tarde. E a gente fica aqui com a mensagem final de que, se nós estamos hoje, digo também por mim, engatinhando ainda nos conhecimentos da doutrina espírita, na vivência do Evangelho, que a gente possa acender essa chama todos os dias da nossa vida, que a gente não esmoreça, que a gente não caia. Gente, tem dia que a gente pensa assim, vou parar de ir no centro espírita. Vou pagar isso aqui de novo. Isso aqui é difícil demais. Mas que a gente lembre que quando a gente pega a rua, a gente não pode olhar para trás. E isso quer dizer o quê? A partir do momento que eu escolhi uma vida com Jesus, não existe uma vida sem Jesus.
Não existe um Cristo que se afastou de mim, existe eu que me afastei do Cristo. Então, se fizermos essa escolha, se Deus orientou isso para a nossa vida, que a gente possa seguir construindo a fé no nosso coração e essa conexão com Jesus, com Deus e com a espiritualidade amiga. Muito obrigada. Então agradecemos a Tamires por essas palavras maravilhosas que nos orientam a seguirmos a nossa caminhada, como ela finalizou agora, e de que entendemos assim que estamos no caminho certo, sempre com Jesus, sempre o caminho correto. Então, para a gente finalizar esse momento, a gente vai fazer a nossa prece final, e quem desejar fechar os olhos, peçamos ao Cristo Jesus, nosso irmão amado, que nos trouxe a cada um de nós aqui hoje, neste local, para ouvir as suas palavras, aquelas palavras que cada um de nós sabemos que estávamos precisando, e que neste momento ela cai como um bálsamo, suavizando as nossas dores, amenizando os nossos pesares, e assim com um novo ânimo podemos continuar a nossa jornada aqui nessa reencarnação atual. Obrigado, Cristo Jesus, por nos amar tanto, por estar sempre conosco, através também dos nossos irmãos abnegados, nossos mentores, e agradecemos também a equipe espiritual de Sheila, que nos conduz aqui nos trabalhos de hoje. Mestre Jesus, irmão amado, irmã Sheila querida, doutor Bezerra de Menezes, obrigado. Obrigado pela doutrina espírita que nos orienta e ilumina os nossos caminhos. Obrigado por clarear o Evangelho para nós e permanece conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós que aqui estamos, vamos nos direcionar para o momento do passe, e quem está nos assistindo virtualmente pode participar do momento do passe no link. Muito obrigado, boa noite a todos.